E aí, pessoal, aqui quem fala é o Juliano Ferratti, da Palavra Conselheira. Estamos começando com mais um vídeo aqui para vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador esteja com todos vocês que estão nos assistindo. Hoje o assunto que nós vamos abordar é a autoridade. A quem foi dada a primeira autoridade que nós temos? Como começou essa autoridade? O que foi essa autoridade? Então esse vai ser o estudo de hoje. Então, baseando no estudo de hoje que nós vamos ter sobre a autoridade, nós precisamos entender o que é autoridade. O que essa palavra autoridade significa? Para quem que ela foi dada? Para quem que ela foi designada? E por que ela foi designada? Para a gente entender primeiro o que é autoridade, nós devemos ir para um dicionário. No dicionário fala o que é autoridade. O que significa autoridade? É o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. De se fazer obedecer. Entidade que detém esse direito ou poder. Ou seja, nós entendemos que uma pessoa com autoridade, ela dá uma ordem e as pessoas executam essa ordem. Ou ela faz alguma coisa, aquilo que ela fez começa a se valer, começa a se perpetuar. Por quê? Porque ela tem autoridade sobre determinadas coisas. Um exemplo. Se eu sou um patrão e eu chego para o meu funcionário e falo assim: olha, hoje eu preciso que você faça a colheita das laranjas. Ele vai lá e fez. Por quê? Porque eu seria a autoridade, eu seria o patrão, a autoridade do local. E quem está recebendo a autoridade seria o meu funcionário, né? Então a gente vê que a autoridade ela é como se fosse um domínio sobre as coisas, né? Ela tem um poder de exercer tipo a sua vontade. E as pessoas acabam designando e fazendo essa sua vontade prevalecer. O que eu costumo falar sobre autoridade? Eu costumo falar o seguinte para as pessoas, que a autoridade ela é uma responsabilidade que pode ser assumida com humildade. Você não precisa nem sempre ter aquele pulso de ferro, aquele pulso de mandão, aquela coisa autoritária. Você pode, na sua forma da humildade, fazer com que as pessoas façam o que você está desejando. Que não é algo a ser exigido com orgulho. Eu vejo que a autoridade não é... Você não pode ter um orgulho sobre você ser o mandante. Não, porque eu mando, porque eu faço, porque eu pinto, porque eu bordo. A autoridade ela tem que ser feita então com humildade. A frase que eu sempre falo é que a autoridade é uma responsabilidade que pode ser assumida com humildade e não ser exigido com orgulho. Essa é a frase que eu sempre costumo falar e eu gosto dessa frase. Porque eu acho que, tipo, às vezes a soberania ela não leva a gente em lugar nenhum. Às vezes, tipo, se você tiver o discernimento e souber conduzir as coisas, a sua autoridade vai ser muito mais... como é que eu posso dizer? Muito mais eficaz, né? As pessoas vão fazer com muito mais desejo, com muito mais vontade. Bom, como o título do vídeo já diz, quem foi o primeiro homem a ter autoridade? Para a gente chegar nesse primeiro homem, nessa criação que teve autoridade de Deus na Terra, quem foi a primeira, que eu acho que vocês já devem imaginar, nós precisamos ler um texto, que esse texto vai nos dar uma pitada por que Deus resolveu criar o homem, qual que foi o desejo de Deus, o que ele viu. Opa, posso fazer um ser para fazer isso. Está aqui nesse texto aqui, que é o Gênesis capítulo 2, versículo 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, olha que versículo aqui no finalzinho, deixa bem intuitivo qual que era o desejo de Deus. E não havia homem para lavrar a terra. Então Deus, vendo que precisava de alguém para lavrar a terra, ele resolve fazer um ser. Só que ele não faz um ser como os outros seres que Deus tinha criado. Que Deus pega os outros seres e simplesmente com o poder da tua palavra, como diz lá em João, né? Através da palavra tudo se fez.
Então, tipo, Deus, através da sua palavra, ele falou, faça leão, faça isso, faça os animais, que então ele não tinha dado nome, né? Mas ele falou, faça os animais, faça isso, faça aquilo, e com o seu pensamento foi se criando tudo. Mas não tinha o animal para lavrar a terra. E Deus faz o homem de uma forma diferente desses animais, que esses animais são feitos em série, se você perceber. Um leão sempre vai ser igual ao outro leão, um elefante sempre vai ser igual ao outro elefante. Só que o homem não, Deus pega, faz uma forminha de barro ali, maceta tudo com a sua mão, faz os moldes e tal. Pega esse homem, ó, sopra na sua narina e faz alma vivente. E aí a gente vê no versículo seguinte, desculpem, no versículo seguinte não, Gênesis 1:26, tá aqui, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou então, nós já percebemos logo no comecinho uma autoridade. Deus dá autoridade sobre o homem, sobre todas as coisas que tinham nessa terra. Ó, e domine, Deus está dando, domine é autoridade. É você ter autoridade, você dominar algo, comandar algo, mandar em algo, é autoridade. Então a primeira autoridade que Deus dá é quando ele faz o homem. Só que ele não faz o homem de uma maneira qualquer. Ele faz o homem num ser especial, único, singular. Cada pessoa nessa terra é diferente e sempre foi diferente. Olha como as coisas são grandes de Deus. Não existe pessoas que foram iguais, totalmente iguais. Não existe. O leão, sim. Se você pegar um leão, a genética de um leão é a mesma genética do outro leão. E assim vai se perpetuando. Por quê? Deus fez os animais em série. As coisas são feitas em séries. Só que o ser humano não é feito em série, ele é feito em singular. É uma criação única. E Deus dá sobre esse ser humano o domínio, a autoridade para dominar as aves, os céus, o gado e sobre toda a terra, os répteis e assim por diante. Para confirmar isso que eu falei, que Deus fez o homem um ser especial, em Gênesis 2:7 está aqui, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, único. Entendeu? Agora, Deus não cria o homem um ser excelente, a obra-prima da criação, e deixa em qualquer lugar, como os outros animais Deus deixou sobre a terra, andando, cada um no seu respectivo lugar, que Deus queria que eles ficassem, mas o homem não. Deus pega esse homem e coloca no jardim do Éden. Deus pega esse homem e coloca no jardim do Éden. Para que Deus põe ele no jardim do Éden? Para guardar o jardim do Éden. Para cultivar a terra agora, como a gente vimos, que Deus queria um ser para lavrar a terra. Então Adão foi criado para lavrar a terra. E tem mais uma coisa que Deus dá agora para ele, mais uma autoridade, que era de guardar o jardim do Éden. Como nós vimos no texto de Gênesis 8, no versículo abaixo do 7 ali, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha acabado de formar, que tinha formado. Então está tudo muito claro, que Deus colocou o homem ali para que ele ficasse como guardião. Você quer ver? Como eu disse no versículo 7 e 8, a confirmação vem no 15, de Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha só. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Mas guardar do quê? Aí no versículo 17, Deus fala o que o homem teria que guardar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus dá autoridade para Adão ensinar os descendentes que viriam logo mais, e também guardar. Teria autoridade para guardar. Se alguém fosse lá comer, ele falaria, não, não põe a mão nessa árvore não, entendeu? Então essa era uma outra autoridade que Deus tinha dado para Adão, até o momento que nós vimos.
Aí Deus começa a ver Adão sozinho, perambulando pelo jardim, lavrando a terra, mas com algumas, creio eu, imagino eu, com algumas dificuldades de solidão que o ser humano tem. E aí Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Quer dizer, aí Deus já tem um projeto, um propósito de dar uma auxiliadora, uma ajudadora, uma pessoa que vai estar com ele lado a lado, para estar com eles nos momentos tristes, alegre, nos momentos onde ele for cultivar, abrir a terra, ela jogar a sementinha. Mas ainda assim, Deus dá mais uma autoridade para Adão, que é no versículo 19 do capítulo 7. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Para que trouxe para Adão? Agora nós vamos ver, olha só. Mais uma coisa que Deus deixou para Adão fazer, como algo especial que Deus vinha em Adão. Para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou e a toda alva vivente, isso foi o seu nome. Ou seja, Deus deu autoridade para Adão, para aqueles animais que Deus levou para Adão, Adão colocasse nome. Então Adão colocou nome nas aves, nos gados, nos répteis, tudo que Deus levou para ele, Adão colocou nome. E Deus deu autoridade para nós, homens, colocarmos nome nas coisas. Animais que descobrimos há pouco tempo, lá no fundo do oceano, nós vamos lá e colocamos nome. Animais que não eram conhecidos até um certo momento, nós fomos lá e colocamos nome. Por quê? Porque Deus nos deu essa autoridade, nos deu essa honra de nós podemos colocar nome nas coisas. E Adão teve a honra de colocar nomes nos primeiros animais. Teve autoridade para isso, dada diretamente de Deus, do Todo-Poderoso. Então Deus continua o seu propósito e ele continua pensando que Adão estava sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Nossa, Adão está sozinho, cultivando esse jardim. Vou fazer para ele uma ajudadora idônea, uma auxiliadora. E aí Deus começa o seu agir. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu. E tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Nós vimos que Adão foi um ser criado especial. Eva não foi criada como Adão. Eva foi criada do que já existia. Já foi criado de algo que já tinha sido feito. Algo que já era o seu primórdio, que era o melhor da sua criação. No entanto, que até anjos se revoltaram contra Deus e saíram de livre e espontânea vontade do céu por ciúmes dessa criação, que nós podemos ver no livro de Judas, que é um outro assunto para um outro dia, para uma outra data. Mas nós vemos que Deus então traz Eva para Adão. E aí você fala para mim, Deus colocou o nome dela de Eva? Aí você errou. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Porque Adão então agora era homem. Esta agora seria mulher, fêmea, porquanto do homem foi tomada. Então, como nós vimos ali no versículo anterior a esse aqui, Adão colocou o nome mulher a uma característica feminina que saiu dele. Ele olhou, viu e falou: essa aqui é a mulher, porque fosse tirada de mim. Então ele já deu uma característica feminina, mulher. Agora, ele coloca um nome sobre essa mulher. No capítulo 3, versículo 20, está lá: e Adão... E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Então agora nós vemos que Adão pega essa mulher, no qual ele tinha só dado uma característica, e agora ele coloca um nome. Chama ela de Eva. Por quê? Porque ela seria mãe de todos os viventes.
E uma coisa que devemos também ressaltar, lembrarmos sempre que o homem ele foi criado para lavrar a terra. Então Deus, quando faz a criação do homem, ele faz o homem mais bruto, com mais força. Você percebe isso até geneticamente hoje em dia. O homem ele é pura testosterona, né? O homem ele é para ser forte. O homem ele age muito mais pela razão do que pela emoção. É claro que tem as suas exceções hoje em dia, entre aspas, né? Totalmente contra a Bíblia, mas homens tomando hormônios femininos e mulheres tomando hormônios masculinos, mas naturalmente, geneticamente falando, o homem ele é mais propenso à força, ele é mais forte que a mulher realmente. A mulher ela é mais frágil em força, só que tem as características diferentes. A mulher ela é mais amorosa, a mulher ela é mais sentimental, a mulher ela visa muito mais a companhia, ela é muito mais recíproca, né? A receber as coisas, né? O homem já não, o homem ele já é muito mais rude, é muito mais racional nas coisas, ele é feito mais para trabalhos pesados realmente. Até hoje isso daí, essa forma ela não se muda, né, desde a criação. No entanto que quando Deus viu que precisava lavrar a terra, ele não criou a mulher, ele criou o homem, um ser para ser realmente forte, ser bruto. Então nós vemos que Adão ele foi criado para lavrar a terra, que Deus estava vendo que não tinha quem lavrasse a terra, e Deus criou o homem para isso, mas só que fez o homem uma criação toda especial, como nós vimos. E Deus fez esse homem e deu sobre esse homem a autoridade. Então o primeiro homem a ter autoridade na Bíblia foi Adão. Ele teve autoridade sobre todos os animais, teve autoridade para pôr nome nos animais, teve autoridade para pôr o nome sobre Eva, teve autoridade para guardar o jardim do Éden, no qual esse realmente ele falhou nessa autoridade. Ele tinha autoridade para ensinar Eva, ele teve autoridade como pai de família. Então nós vimos que o primeiro homem a ter autoridade na Bíblia foi Adão, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça aí de vocês poderem nos ajudar com like, com curtir, com o seu compartilhar. E espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com a paz de Cristo e até a próxima, galera.